Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. E vamos continuar nossa conversa sobre a segunda parte desse capítulo, Mediunidade, capítulo 9 do livro Mundo Maior. E eu queria deixar aberto para todo mundo falar. Então, se alguém quiser falar em qualquer momento, fiquem à vontade para contribuir mais e a gente construir juntos aqui essa discussão. Bom, então, na segunda parte, eles vão para a parte prática. O André Luiz é bastante didático nesse sentido nos capítulos, em todos os livros dele, né? Tem uma discussão teórica e depois tem a parte vivencial da coisa. E aí Calderaro, que é o instrutor do André nesse livro, ele convida o André para ir em uma casa espírita em que uma médium está desenvolvendo, né, educando a sua mediunidade, a sua sensibilidade com o mundo espiritual. E o Calderaro está auxiliando-a nesse processo. E aí a gente vai ver como que isso está se devendo. Ao chegar lá, eles conversam com o diretor espiritual da casa, que é um médico desencarnado. E ele desencarnou em condições bastante favoráveis a ele, porque ele tinha um trabalho em relação aos enfermos, desprovidos de capacidade financeira, né? Então ele fazia um trabalho caridoso, não chegou a desenvolver totalmente todas as ideias que ele tinha de assistência fraternal a esses indivíduos enfermos e carentes, mas ele estava dando continuidade ao trabalho dele, esse aspecto, do outro lado, então coordenando a parte espiritual dessa casa espírita. E aí o Calderaro pergunta para ele: como é que tá seus projetos aqui nessa casa? Fala: tá muito difícil, porque ninguém está acreditando nos médiuns aqui. Não estou encontrando nenhum médium que consiga transmitir as nossas falas e que as pessoas que frequentam aqui a casa acreditem, ou dão crédito nesse sentido. E, como a gente vai ver, não tanto, nem um pouco pelos médiuns em si, mas pelas pessoas lá e as dificuldades de transcender essa questão do animismo, da mistificação. Então, ele fala assim: esse caso é bastante oportuno porque dá para a gente observar os obstáculos da tese animista, né, de mistificação, que tudo é do inconsciente do próprio indivíduo. Então ele diz assim que não me interessa usar palavras rebuscadas, terminologias refinadas, que podem denotar uma própria vaidade, né, tanto nossa como os encarnados como dos desencarnados, e nem trazer itens de novidades médicas, coisas desse sentido, mas sim assistência fraterna e a busca por a gente desenvolver a fraternidade e a nossa oportunidade de desenvolver a caridade. Essa que era a ideia dele, esse que era o objetivo. Só que todos eles suspeitam do animismo, dessa questão da mistificação. Então, o André ele percebe rapidamente, dentre o total de 8 pessoas da sessão, não era uma reunião para desobsessão em si, mas uma reunião quase que experimental em que se objetivava estudar a questão mediúnica em si. Sem um objetivo de assistência específico, mas simplesmente deixaram os médiuns terem a manifestação aberta e depois estudarem os fenômenos e discutirem a respeito. Era essa a ideia daquele encontro, da equipe encarnada em si. E dentre o total dos 8, 5 tinham uma passividade. Então eles tinha características mediúnicas, capacidades mediúnicas, sensibilidade, por essa passividade que eles apresentavam, e 3 totalmente impermeáveis a essa possibilidade de comunicação. Só que o mais adiantado desses 5 era
a médium que, a Dona Eulália, que o Calderaro está assistindo. Então ele diz que mesmo ela sendo a mais receptiva de todos eles, ela não está 100% aberta. Então nem todos os núcleos perispirituais estavam conectados com o comunicante, o espírito comunicante, e ela não conseguia chegar na frequência exata em que ele se encontrava, mesmo ela se esforçando pela prece, pela vibração, não conseguia. E nem tinha esse espaço interior necessário para que toda a comunicação pudesse ser transmitida com maneira adequada. Ela também não absorvia esse entusiasmo pela ciência, essa abertura e cabedal científico para conseguir transmitir, faltando-lhe isso aqui que é interessante. Ó. Não havia construído na experiência atual, ou nas experiências anteriores, né, nas encarnações anteriores, necessárias teclas evolucionárias. Porque o médium ele vai ser, por exemplo, se você quer digitar um e-mail, então você tem que usar o teclado. Então o médium ele vai ser o meio pelo qual você vai transmitir a ideia. Então se tem um teclado em mandarim, e você não conhece mandarim, você não vai conseguir digitar o teclado. Então é necessário que existam teclas adequadas àquilo que você vai transmitir. Então se você não tem a linguagem, o símbolo necessário para transmitir aquela ideia, é muito complicado, se limita nessa questão. Vamos supor que você, se o espírito quisesse, sei lá, em 1920, transmitir a ideia de internet. Não existia essa palavra, e essa ideia do que é internet não era comungada pelas pessoas naquele momento. Quão difícil seria transmitir uma ideia como essa naquele momento? Então, de acordo com o cabedal mediúnico do indivíduo, mesmo que tenha tido experiências anteriores, essa cultura, isso bem vivenciado, esse cabedal científico, isso é necessário para que consiga se traduzir esse tipo de linguagem de conhecimento. Tem que estar esses referenciais dentro do corpo perispiritual do médium. Mesmo, por exemplo, Chico Xavier, que ele estudou só até a quarta série, mas a quantidade de conteúdo sofisticado, técnico, por exemplo, a Evolução em Dois Mundos, é porque o espírito dele já tinha tudo incorporado dentro dele. Então, em diversas encarnações, com certeza, ele já tinha tido todas aquelas referências científicas. Então, um espírito fantástico. E a Dona Eulália não. Então, mas ela tinha uma característica fundamental, que a doutora Marlene dizia que é a única coisa que é obrigatória para se trabalhar aqui no Caibar, que é a boa vontade. Então isso ela falava bem. Eu lembro quando eu comecei a dar passe, eu falava assim, mas eu não tenho como, né? Não estou preparado. E só exigiram a boa vontade. Então, a disponibilidade de aprender a amar e de servir. Isso que não pode faltar de jeito nenhum. Isso é necessário. Então, esse grande poder que Calderaro coloca, nada mais é do que essa boa vontade. Então, ele coloca que a Eulália pode conseguir transmitir precisamente a mensagem. Só que o médico desencarnado, o espírito comunicante, ele, por seu turno, também terá que usar dessa questão da boa vontade para conseguir transmitir, porque eles não estão 100% sintonizados. E nessa comunhão mental que se fará a transmissão mediúnica. E que ela vai tentar reduzir ao mínimo a influenciação dos seus centros neuropsíquicos, a médium, para que não haja a menor possível interferência nessa questão. Que em qualquer momento o médium ele pode, se permanecer naquele tom de facilidade, interferir ou até bloquear se a manifestação é adequada ou passa num certo ponto, bloquear aquilo. Então o grau de receptividade ele varia infinitamente. Então, como a gente vai ver na sequência,
todos os indivíduos eles conseguem perceber em algum nível a mensagem, o conteúdo que está sendo transmitido do mundo espiritual. Só que a intensidade dessa percepção, a qualidade, a precisão disso varia infinitamente. Essa grande variação que a gente encontra no nosso dia a dia. Então o André coloca que dentre os companheiros receptivos, né, que são 5, todos eles absorvem de alguma maneira a emissão mental do espírito comunicante, que é o diretor espiritual da casa, esse médico desencarnado. E o tema central dessa comunicação é um trabalho fraternal aos enfermos. E aí cada qual vai assimilar essa ideia, que é a mesma, de uma maneira diferente. E aí fica didático para a gente entender como é que funciona. Então, por exemplo, ele fala que na tela animada, então ele praticamente via a tela mental de todos, como se fosse uma tela de cinema. Cada irmão recebia esse influxo do médico desencarnado e logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Enquanto cada um tinha acesso a essa mensagem mediúnica, essa ideia do espírito desencarnado, e começava a desencadear várias ideias de si mesmos, do material próprio. Então, aí é a questão anímica de fato. Cada um vai começar a pensar frente àquele estímulo inicial, que pode até ser em relação a um reflexo condicionado, em relação a uma imagem forte que tem um significado intenso para aquele indivíduo, como a gente viu na semana passada, pode desencadear pensamentos, associações específicas de acordo com a experiência prévia de cada um. Então, um dos médiuns, ele recordou uma imagem de hospital, uma paisagem de hospital, para essa ideia de amparo. Já o outro lembrou de uma enfermeira bondosa que ele havia conhecido. Um outro, ele pensou em relação com simpatia de enfermos desamparados. Duas senhoras se lembravam com carinho da missão de Vicente de Paulo, e esses dois desses exemplos são repetidos, né? Senão dariam 7 pessoas. Então alguns já pensaram várias coisas ao mesmo tempo. Uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas enfermas que ela gostava, né, que ela tinha uma proximidade. E um jovem se reportou em silêncio de umas páginas notáveis sobre a importância do amparo fraternal com pessoas em desequilíbrio. Então cada um, frente àquela receptividade, ia desencadeando vários pensamentos dentro daquilo que tinha dentro de si. E as 3 pessoas que estavam totalmente impermeáveis à questão mediúnica, até engraçado isso aqui, né? 2 estavam se constritando lá, jogando um chicote nas próprias costas porque perderam o cinema. Uma outra, uma senhora de idade bem avançada, estava preocupadíssima com as tarefas domésticas que ela julgava inadiáveis, mesmo ali que ela poderia recolher as bênçãos de cultivo de paz e tudo mais. Então, nesse caso, é uma prisão que nós mesmos nos impomos, da maneira como a gente leva a vida. E às vezes a gente fica tão rígido em certas coisas, é um hábito tão arraigado, que a gente fica impermeável em relação à própria vida. O maior desperdício de energia é quando a gente pensa em alguma coisa em que a gente não pode resolver naquele momento. Então a gente não está nem ali onde o nosso corpo físico está, e a nossa mente está em relação a um problema que a gente não tem acesso, não tem poder naquele instante de resolver. É uma desinteligência muito grande, mas que é muito, muito comum, extremamente comum. E essa senhora de idade mais avançada estava dentro dessa prisão mental. E a psicografia se sucedeu numa singela carta sobre a importância do amparo fraternal.
Nada de palavras rebuscadas ou de uma informação, uma grande novidade em si, mas falando dessa questão. E aí, quando eles começaram a estudar essa carta, logo apareceu a tese animista como a tábua de salvação para todos. Disseram que não havia informações ou detalhes da carta suficientes para se provar que a identidade do desencarnado era realmente o médico, e que por isso a tese era que veio do próprio inconsciente da médium. E ela ouvia tudo isso bastante consternada em relação a se sentindo julgada e se sentindo culpada, né? Como se ela tivesse feito de sacanagem, né? De ruindade dela. Como se ela estivesse mentindo. Uma mistificação total. E era exatamente essa a tarefa de Calderaro, simplesmente auxiliá-la nesse sentido, a não se permitir cair nessas armadilhas do desenvolvimento mediúnico, porque fatalmente cairia em interrupção do processo. Porque para ficar 100% bom nisso, a gente tem que praticar, tem que ser executado e repetido. E durante esse processo, a dúvida, ela é a regra, o feijão com arroz do dia a dia, da tarefa mediúnica. É meu ou não é meu? O que é isso? E até isso ficar mais claro, nossa interferência ficar reduzida ao mínimo, essa resistência, essa dificuldade é a regra. E é aí que muitos interrompem o processo. Como ir nadar no mar, né, doutor? Até passar a zona da arrebentação é duro, a gente engole água, depois que você passa, está lá pro fundo, já é mais tranquilo. Exatamente. É muito comum, por exemplo, na minha prática clínica, eu ter uma percepção atendendo um paciente. E aí eu aprendi de uma maneira até simples a não ficar tão apegado à questão, é meu ou não é meu. Porque no fundo não interessa. O que interessa é essa informação vai ajudar aquela pessoa? Ou de alguma maneira eu posso usar essa percepção para auxiliar e amparar essa pessoa? Se sim, ótimo, vamos lá, não importa onde que veio, não importa se caiu, jogaram um bilhetinho lá dentro que tinha uma informação para ajudar, não estou nem aí de onde que veio, se é meu ou não. O importante é ajudar, o importante é diminuir o sofrimento do outro. Então, por exemplo, eu estava atendendo no ambulatório de transtorno de estresse pós-traumático. Um caso de uma senhora que tem a espiritualidade intrínseca, eu acho que acredito, uma das maiores, se não for a mais intensa que eu já vi, assim, muito estruturada, que são dos valores. Ela é católica, mas ela tem os valores muito, muito bem estruturados. E o filho dela, de 40 e poucos anos, ela viu ele se jogar do 16º andar do prédio, na frente dela, cometer suicídio. Então, assim, um caso muito, muito difícil, muito difícil. E após esses meses de desespero iniciais, que são naturais frente a algo tão tenebroso, assustador, um pesadelo para qualquer pessoa, me veio que a ferramenta terapêutica mais importante era o trabalho de auxílio voluntário a crianças e adolescentes carentes. Porque dessa maneira ela estaria auxiliando, prevenindo, diminuindo o sofrimento de filhos de outras mães, ao mesmo tempo que ela compartilhava dessa fé que o filho dela seria cuidado por outras mãos, onde quer que ele estivesse. Isso fez um sentido tão profundo para ela, assim, que os olhos dela brilharam, assim, e ela viu uma esperança novamente, porque estava tudo sem sentido mais na existência dela. Um outro caso que fala o oposto, que veio uma informação, mas que não tinha utilidade. Então veio bem claro, assim, quase como um cinema na minha mente, assim. É uma senhora que sofreu um processo por
abuso sexual. Ela é professora de uma aluna. E ela não tem nada a ver com isso, não tinha nada a ver com isso. O processo se rolou no tribunal e, no final das contas, era a própria irmã dessa aluna dela que em casa fazia esse abuso. Então, assim, era uma família muito desestruturada emocionalmente, os laços muito adoentados, e a mãe precisa muito de ajuda e de tratamento psiquiátrico, psicológico. Negava isso, não enxergava o que estava acontecendo com as filhas e projetava tudo na professora, tudo na professora. E aí, mesmo ela já tendo sido inocentada, o processo já deu que ela é inocente e tudo mais, aquele murmurinho, aquela questão de julgamento alheio entre as pessoas do ambiente profissional continuou, como se ela tivesse feito de fato aquilo. E ela estava num quadro depressivo muito, muito grave perante a isso. E na hora veio na minha tela mental, ela, numa existência anterior, se permitindo a questão da maledicência, denegrir a imagem de uma outra mulher mais jovem, com graves consequências no destino daquela moça. E que aí agora ela estaria reequilibrando essa questão nessa experiência, que a gente sabe que nada é por acaso. Só que, claro que eu não falei isso para ela, né? Não teria nenhuma utilidade nisso, mas me ajudou a acolher aquele espírito, aquela paciente, de uma maneira acolhedora, compreendê-la, entendê-la, ampará-la naquela questão e ajudá-la a tentar, aos poucos, diferenciar o que ela pensa dela mesma e o que os outros pensam dela. Por que às vezes a gente vive em função da opinião dos outros? É claro que, como ela vivenciou nessa hipótese minha, que essa percepção que eu tive seja real, ela vivenciou essa experiência, na consciência isso é muito pesado, então ecoa dentro dela esse julgamento alheio, faz eco. A consciência, quando ela está culpada, ela absorve e fica, né? Quando a gente embate com algo negativo contra nós. Então não está sendo fácil nesse sentido, mas ajudá-la a perceber o quanto que, na verdade, não importa o que pessoas que fazem julgamentos pensam sobre nós. O que importa é o que nós pensamos de nós, o que está na nossa consciência, a nossa própria consciência que importa. E através disso o processo está ocorrendo e ela está bem melhor, embora seja o calcanhar de Aquiles dela, quando algum profissional faz uma indireta, uma brincadeira de mau gosto nesse sentido e tudo mais. Então a grande questão ética é essa informação que me vem através da acessibilidade mediúnica, ela vai servir para amparar, para auxiliar o semelhante? Se sim, não importa de onde que veio. Então os créditos autorais, ninguém vai processar a gente do outro lado por causa disso. O importante é ajudar a gente a servir, a gente ser útil. É isso que importa, no final das contas. E nesse processo a gente vai ficando cada vez melhor, mas a gente tem que começar uma hora. E Calderaro, vendo que a médium estava sofrendo bastante nesse processo de julgamento, de ser considerada mistificadora e tudo mais, ele se aproximou dela com as mãos espalmadas sobre a fronte, começou um passe mediúnico, sem a ajuda de nenhum dos encarnados lá. Isso foi suficiente para iluminar os lobos frontais, e isso cascatear por todo o corpo dela, até o tórax, refazendo todos os desequilíbrios que estavam sendo nítidos para o André Luiz, que ele via que várias nuvens negras na mente dela já estavam se formando, que ela tinha apagado todas as luzes dos centros espirituais, a epífice já estava bem escura. E com isso tudo foi se iluminando de novo, a epífice foi, que a pineal foi se esclarecendo, ficando uma luz sendo emitida, e ela foi recobrando o equilíbrio.
E aí Calderaro foca as mãos em relação às fibras inibidoras do lobo frontal. E com isso ela vai diminuindo a importância que ela dá ou atenção para os estímulos externos, pela conversação do ambiente, e vai se conectando cada vez mais com o mundo espiritual. Então isso é bem interessante. Por exemplo, na eletroconvulsoterapia atual, você pode fazer a estimulação dos lobos frontais, dos lobos temporais, e a eletromagnetoterapia, que é com estímulo magnético, você pode fazer no lobo direito frontal um estímulo inibitório nele, porque o lobo direito frontal ele está muito associado, o estímulo aumentado, com um quadro depressivo. Se você diminuir ele, você melhora. É a nós mesmos nos mantendo mais negativos. E você tem que usar um estímulo excitatório, ou estimular o lobo do lado esquerdo, frontal. Então isso às vezes a gente funciona demais, isso acabando conosco os mesmos pensamentos negativos, e às vezes funciona de menos, levando a essa inatividade, essa falta de vontade, de ânimo e tudo mais. E com isso ela foi percebendo cada vez mais e sintonizando mais com Calderaro e conseguindo absorver melhor esses eflúvios emitidos do amparo divino. Então Calderaro coloca que nos lobos frontais, eles são exteriorizações fisiológicas com milhões de células à espera do nosso esforço. E no nosso esforço no setor da espiritualização. E que nenhum dos homens já encarnados na Terra, dentre aqueles os pensadores, maiores filósofos e cientistas, com exceção de Jesus, conseguiu utilizá-lo em nem 10%. Então, tanto que de possibilidades que nós temos ainda para desenvolver e utilizar, só aguardando o nosso próprio esforço. Então esse que é o futuro que nos espera. E é isso que a gente está fazendo. Mas nada, a natureza não dá saltos. A gente está começando a despertar nesse sentido. Mas a possibilidade está todas em nossas mãos. E nessa questão mediúnica, ela é o dia a dia, né? O arroz com feijão de todos nós espíritas. Porque todos nós temos algum tipo de sensibilidade, e a dúvida é meu ou não é meu, ela é uma regra que sempre vai acontecer, tende a diminuir, mas nesse processo de aprendizagem a gente tem que tomar cuidado para não desanimar e cair fora. É esse que é a ideia do capítulo, que a gente não pode nos permitir nesse sentido. Então quero abrir para perguntas, para a gente conversar agora sobre tudo isso, para a gente fazer algo em conjunto aqui. É muito difícil é muito difícil nesse sentido tentar convencê-la, né, que o próprio remédio que ela mesma está experimentando seria o ideal para ela, né? Porque no passado ela deitou e rolou, vamos dizer assim, no modo grosso. Em compensação, ela teve esse retorno dela, que é exatamente justo com a filha, né? E fica muito difícil como tentar convencê-la que realmente essa própria corrigenda, vamos dizer assim, está fazendo bem para ela. Como nesse caso, tentar convencê-la, né, que o melhor remédio para ela poder tentar resgatar tudo isso. De qual dos exemplos o senhor está falando? O da mulher que ela estava
Que a criança se jogou. Isso. Que a criança se jogou da 16ª. Só paciente. Vai ser difícil. Não tem como você falar para uma mãe que experienciou isso que isso é bom de alguma maneira. Não tem como. Mas, aos poucos, indicar o quanto que está sendo de aprendizado, o que ela está aprendendo com essa experiência, e chegando daqui para frente, os aspectos positivos, né, nesse sentido. E ela mesma, como ela tem essa espiritualidade muito, muito bem estabelecida, ela mesma já soltou frases do tipo, eu estou me percebendo mais forte, se Deus quiser eu vou sair ainda melhor ou mais fortalecida dessa experiência. Então ela já está conseguindo resgatar essa ideia de que, por mais dolorosa que seja, frente à eternidade, tudo é construtivo. Então, com certeza, dentro de cada crença, sem nunca impor aquilo que a gente acha que o outro não faz sentido para o outro, que isso seria totalmente desnecessário em questão de orgulho, não de caridade, a gente consegue, dentro da espiritualidade do outro, evocar questões saudáveis e da própria aprendizado, planejamento divino, né? Acredito que sim. Boa noite. Eu não peguei desde o início, talvez você já tenha esclarecido esse assunto, mas eu queria saber se todo transtorno psiquiátrico é uma manifestação da mediunidade e se isso procede, eu paro para pensar que muitas pessoas que estão sofrendo, né, de diversos transtornos psiquiátricos que existem, não estão tendo talvez o acompanhamento correto ou um tratamento adequado, e que impacto isso tem, né, na sociedade, né? Porque hoje em dia acho que são os males que mais assolam, principalmente a depressão, e isso impacta muito as pessoas no geral. Vou dar um exemplo que vai ficar bem fácil, assim, porque tudo é espiritual, mas, por exemplo, se alguém tem dentro do planejamento reencarnatório, desencarnar por um acidente de carro, por exemplo, e aí, no momento do acidente, se a gente tem essa informação, a gente não vai socorrer, fazer os primeiros socorros do acidente de carro, por ele ter esse planejamento reencarnatório, desencarnar no acidente. Isso é uma questão espiritual, porque é aquilo que ele vai vivenciar, é o resgate dele, digamos assim. Isso é devido à experiência reencarnatória que ele teve até aquele momento. O planejamento é o remédio para o espírito, frente à eternidade. Mas aí, no momento do acidente, você não vai socorrer, você não vai fazer a manobra de ressuscitação, você não vai dar medicação para a dor, você vai tratar aquilo. E da mesma maneira com os transtornos psiquiátricos. Então, há mediunidade em todos nós temos algum tipo de sensibilidade mediúnica. Inclusive quando a gente tem algum tipo de doença psiquiátrica, desequilíbrio emocional. Então o desequilíbrio, ele por exemplo, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso tem uma fisiopatologia, isso tem um componente orgânico, isso tem um componente genético. Tudo isso é consequência da história daquele espírito. Então, o estado perispiritual, ele cascateia em relação à genética, e a genética vai se manifestar no corpo com uma forma biológica, com mais ou menos neurotransmissor, com mais ou menos risco de desenvolver uma psicose, desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, tem um componente biológico, o componente mediúnico, ele está associado a isso, ele vem junto. Não é uma coisa categórica, estanque, ou um ou outro, as duas coisas se sobrepõem. Então não tem como a gente tratar só uma coisa. É a mesma coisa que querer tratar a obesidade só com dieta ou só com atividade física. Tem que fazer as duas coisas. Tem que educação alimentar e educação física, estimular o exercício físico. Então as duas coisas coexistem. E às vezes um componente é mais intenso do que o outro,
Então, parte do tratamento vai ser mais importante do que o outro. Mas as coisas coexistem, é simples assim. Rafael, você falou assim, aquele ponto sobre nossa não inteligência, de fixar o pensamento numa situação que a gente não pode estar vivenciando, né? E que isso desprende da gente uma energia muito grande, né, desnecessária, e às vezes causando até transtorno de ansiedade ou efeito na ansiedade. Então, assim, como psiquiatras, qual seria um caminho para a gente bloquear isso? O que fazer, um mecanismo contrário a isso? Que a gente pudesse viver mais calmo, mais harmonia, até trabalhar a nossa mediunidade, nosso equilíbrio de uma maneira melhor. Orientação, assim. Muito boa pergunta, muito boa mesmo, porque isso é a epidemia atual. Então, como seres humanos, a gente nunca na história da humanidade vivenciou uma era em que a gente era assolado com a quantidade de informações e tinha a quantidade de possibilidades de atividades, de pensamento, de qualquer tipo de coisa, tudo ao mesmo tempo. Então a gente nunca foi tão sobrecarregado em relação a informações. Nosso sistema nervoso nunca foi tão bombardeado assim. Então isso é como se jogasse assim, milhões de vírus de gripe, e a tendência para a gente ficar gripado é maior. Então essa onda de informação, de bombardeamento de possibilidades, é a mesma coisa para gerar ansiedade, igual os vírus são para gerar gripe. Que a tendência é a gente ficar na nossa mente em vez da realidade, que é o momento real, o momento presente, o aqui e o agora. Então não é à toa que as maiores evidências científicas em relação aos quadros de depressão, de ansiedade, em terapias de psicoterapia e não farmacológicas, é de mindfulness. Então o tipo de atividade de meditação que tem maior evidência de melhor é o mindfulness, que nada mais é do que você fazer um exercício de se ater em pelo menos um dos seus 5 sentidos e se concentrar totalmente naquilo que você está sentindo. Então você pode fechar os olhos e ficar só concentrado naquilo que está ouvindo, ou na sua sensação do tato, no contato da sua pele com a cadeira, com a cama, os pés no chão, por exemplo. Isso você pode fazer comendo, se concentrando na própria comida e eliminando totalmente o som, totalmente só no paladar em si. E você pode colocar no YouTube, por exemplo, Mindfulness 10 minutos em português. Então você vai ter lá vários videozinhos guiados para você fazer em casa. Tem vários aplicativos que eu até uso todo dia, 10 minutos, no horário do almoço eu vou no meu carro e faço lá, que é o horário que eu tenho. Só que esses aplicativos que eu vi é tudo em inglês, mas se conseguir entender é ótimo, muito, muito bom mesmo. E no YouTube também. Porque a tendência é a gente viver dentro da nossa mente em relação ou aquilo que já foi ou aquilo que vai ver no passado. Só que se a gente parar a pensar, tudo que acontece, a vida real, ela só acontece no agora, só acontece no momento presente. Alguma coisa que já aconteceu, ela aconteceu no presente, no momento presente, mas que já passou. E o futuro vai acontecer no momento presente, mas que ainda não aconteceu, no momento futuro. Então, se a gente fica mentalmente pensando em algo que já passou ou vivenciando alguma coisa futura, a gente está deslocado da vida real. E isso é muito patológico. Isso não gera equilíbrio, gera desequilíbrio. E o grande desafio é a gente se ater ao momento atual. Até quando a gente está planejando algo no futuro, se você estiver concentrado no momento atual, que é o planejamento em si, você está vivendo o presente, você está vivendo o planejamento, você está fazendo o planejamento, você não está pensando em N possibilidades que pode vir ou não acontecer e tudo mais. Então o grande desafio, e uma técnica muito, muito bacana de exercitar essa questão. Outra técnica, por exemplo, é a síndrome do vai que. Então quando um vai, tem que, quer dizer, fala assim, puta, tem que consertar, a geladeira está quebrada, tenho que arrumar o pneu do carro, tenho que falar com tal funcionário, tenho que falar com tal paciente, aí vai, tenho que. Então tem um depósito disso.
E aí você anota eu anoto no celular ou num caderninho todas essas funções gerais que você tem que fazer, para não ficar pensando naquilo, porque aí você pensa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o outro tem que fazer aquilo. Então você fica pensando no futuro, aí você deslocou do momento presente. Isso que é desequilibrante. E aí você coloca lá no depósito e uma vez por semana, uma vez por dia, sei lá, você vê o que você pode resolver de fato e se ater na resolução em si. E não nessa alienação mental que a gente fica em relação ao futuro. Boa noite, Rafa. Eu observo assim, que muitas vezes as pessoas diante de um transtorno psiquiátrico, elas consideram o que elas estão passando uma influência espiritual, né? E se exime da responsabilidade daquele ser encarnado que está passando por aquele processo de reajustamento, de transformação moral, sempre colocando a culpa na influência espiritual, no processo mediúnico. Você poderia falar um pouquinho, Rafa, sobre isso? Quando eu escolhi fazer medicina e psiquiatria, eu pensava que o mais frequente seria casos de obsessão em que não se aventaria por essa possibilidade, e com isso iria ajudar muita gente e aliviar muito sofrimento. Mas o que mais se vê, o mais prevalente, arroz com feijão no dia a dia, em relação a pacientes espíritas, é o contrário disso. É uma projeção em toda a responsabilidade, em toda a culpa do sofrimento que se vivencia no obsessor. Então é uma maneira muito rápida e eficaz e conveniente, né, de se livrar do problema. Então, embora, com certeza, quando a gente está em desequilíbrio, a gente vai se sintonizar com espíritos na mesma frequência vibratória, isso pode alimentar a nossa disfunção, a maneira é do de dentro para fora que a gente tem que trabalhar. E a tendência maior é se desincumbir desse centro e sempre projetar no outro. Então, da mesma maneira que o católico antigamente projetava toda a resolução daquilo que ele tinha que trabalhar em questão dos valores e tudo mais, e ir na missa aos domingos, então sonegava imposto, fazia não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e aí vai na missa do domingo, estou na consciência tranquila. Nós, espíritas, fazemos isso com o obsessor. É uma tendência do ser humano, qualquer que seja, cultura, religião, a gente sempre colocar a culpa no outro, projetar isso no outro e se desincumbir desse sentido. Quando que, na verdade, a gente tem que orar pelos nossos obsessores, porque eles mostram o quanto que a gente ainda é fragilizado, o quanto que a gente ainda tem dificuldades. Então, um benefício que nós temos de nos chamar a atenção para o quanto que a gente precisa melhorar e o quanto que a gente tem que exercitar a humildade. Muitos anos atrás, eu frequentava um clube e tinha um senhor que vinha sempre na companhia do jovenzinho. E a explicação que me deram, porque era moleque, é que o senhor não enxergava mais, porque ele viu o filho dele ser atropelado por uma lancha. E aquilo causou esse trauma que você falou, dessa maneira, doutor, que ele nunca mais voltou a enxergar, ele não conseguia. Ele velejava, mas com uma pessoa fazendo o espelho para ele de onde ele estava, etc, etc, etc. E isso é um comentário por causa do que o João falou, quer dizer, o negócio é tão grave que a pessoa oblitera os sentidos, perde o sentido. De tal grande foi o trauma. E a outra é uma pergunta simples, nas minhas vivências passadas também, a importância da música e da gente não ficar, como todo mundo quer hoje em dia, você não consegue conversar em casa, né? WhatsApp, Facebook, tudo ligado ao mesmo tempo. Se aquele bom hábito do livro espírita com uma musiquinha de fundo, se isso daí não contribui para a nossa saúde mental e espiritual. Esse é um caso bem interessante que
Hoje em dia a gente chamaria isso, esse caso do cara que não conseguia enxergar, do senhor, de um transtorno conversível, quando tem um sintoma neurológico que não é explicado por nenhuma lesão orgânica em si. E dentro do que traz a doutrina espírita, a gente vê que isso é plenamente possível. E a atuação da nossa mente, ela é muito poderosa, tanto que se vê no efeito placebo, que um bom médico sabe usar isso em benefício do próprio paciente, que é uma força que ele tem e que ele não percebe. Então, da mesma maneira que estava falando antes, não importa de onde que vem a ajuda, se vai auxiliar, a gente tem que usar. Isso é muito importante. Mas o efeito nocebo também, isso pode se manifestar, por exemplo, dentro de uma cegueira conversiva, dentro de uma paralisia conversiva. Então, quando eu passei no estágio do pronto-socorro, tinha um paciente que não andava. E a contra-transferência, que é a reação emocional que isso gera em profissionais, mais comum é de raiva, de quando não se acha uma questão orgânica. Ah, ele está fingindo, ele não está valorizando meu trabalho, coisas desse tipo. E ele era muito maltratado pelos outros profissionais. E uma vez chegou era tipo uma caravana de evangélicos fazendo um trabalho de evangelização no pronto-socorro, e ele saiu andando com esse grupo. E aí falou milagre, milagre e tudo mais. Então a questão, assim, foi um trabalho de caridade muito bonito, muito bacana, em que aquele espírito conseguiu se permitir reacessar aquelas habilidades, que foi totalmente denegrido pelos outros profissionais, riram, fizeram chacota, aquilo lá e tudo mais. Mas a nossa poder mental, ele é absurdamente importante, e a gente às vezes vira escravo desses sentidos, e sendo que não há necessidade disso, né? E a questão da música é fundamental, assim, porque é muito mais uma música prazerosa que não dá prazer, a gente se concentra nela, então ajuda a mente a ficar no momento presente. Então eu gosto muito, por exemplo, de estudar uma música clássica, então ajuda a não me permitir meu pensamento ficar em outros problemas, ficar ali, porque tem mais estímulo, e aí parte do cérebro ele fica acomodado naquele estímulo e não tem uma possibilidade maior de parte do meu cérebro ficar tentando, achando problema para ficar pensando, né? Mas é muito, muito saudável nesse sentido. E as mídias sociais, a gente está aprendendo a lidar com elas ainda. Rafael, dentro da verdade de que tudo acontece no mesmo momento, em vários níveis de frequência, dependendo da onde a gente sintoniza, liga ou sintoniza, vão ser vistos algumas verdades, algumas ocorrências. Então, existindo num nível, não diz que no outro não tenha. Depende do foco que a gente vai focar. E eu estou pensando na nossa consciência menor, né, que nós podemos escolher os nossos pensamentos, o que a minha cabeça vai pensar. Porque senão a cabeça pensa sozinha. Porque, por conta dos registros neuronais que estão feitos, né? Se, por exemplo, uma paixão, a pessoa que fica pensando numa pessoa várias vezes, depois da 100ª vez, ficou gravada aquele trajeto. Então aí fica uma coisa automática também. Então também é importante o conhecimento e desmontar, certo? O que eu escolho de pensar, ter consciência do trabalho que é desmontar um pensamento fixo. Não é? Você, como você falou assim, tenho que, aquela técnica que ajuda muito, porque você desfocando aquele circuito energético, você despolariza, e aí despolariza aquela ideia, aquele pensamento fixo, né? Então, a beleza de que vários níveis acontecem ao mesmo tempo, todos são verdadeiros. Eu acredito que você está falando de uma teoria que não é da doutrina espírita, mas que fala que todas as possibilidades já existem. Então a gente pode acessá-las a partir das nossas escolhas. Então, desde as mais sublimes às mais terríveis. Elas já estão concretizadas por Deus, dentro das possibilidades que podem ser vivenciadas. Que a gente vai escolhendo para onde que a gente vai. E de fato, assim, tudo que a gente cristaliza pelo hábito vai ficar mais forte dentro de nós. Então daí tem a importância das nossas escolhas dentro do dia a dia.
A gente vai viver o céu e o inferno de acordo com aquilo que ele se permite e exercita na repetição a nossa vivência. Vamos fazer mais uma. Dentro da sua vivência clínica como médico psiquiatra, como é que é visto um fenômeno já estudado principalmente pelo espírito de Joana de Ângeles, né, e Manuel Filomeno de Miranda, o fenômeno das personalidades múltiplas, que são as personalidades de existências anteriores que nós trazemos e algumas experiências não resolvidas, e a questão das subpersonalidades da nossa encarnação atual, em função de traumas, de estresses vividos nesta encarnação, que nós vamos desdobrando as nossas personalidades. Joana de Ângeles, através da psicologia transpessoal e espiritual, ela nos mostra isso em alguns livros, né? E o Manuel Filomeno de Miranda, inclusive no livro SOS Família. A gente às vezes confunde algumas coisas com obsessão, mas nós sabemos que essas personalidades ou subpersonalidades acabam gerando uma auto-obsessão, que é o caminho para que ocorra a obsessão por espíritos, né? Mas tudo começa com uma auto-obsessão. E a gente tem visto nesses últimos 20 anos, né, dentro da doutrina espírita, e a gente, quando se reporta a revista espírita, né, na época de Kardec, já existem reminiscências disso, que são trazidas à luz hoje do estudo psiquiátrico. Como é visto isso dentro da sua vivência na clínica psiquiátrica? Bom, é interessante que o transtorno dissociativo de identidade, né, que é o antigo transtorno de personalidades múltiplas, ele é muito mais frequente em culturas anglo-saxônicas, então países da Europa, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso é pouquíssimo frequente. Isso é interessante por si só. E dentro da psiquiatria, a compreensão que se tem é principalmente da teoria psicanalítica, ela é a principal, em que são fragmentos do próprio indivíduo, da própria identidade mental daquela pessoa, que se desdobram em diferentes personalidades, diferentes padrões, mas dentro da vida daquela pessoa mesmo. Na prática, a tendência maior, como espírita, é enxergar isso como tendências de experiências vividas pela própria pessoa, então personalidades ou vivências que ela teve em reencarnações anteriores, e isso ficam como padrões. Então, por exemplo, quando, vamos supor, tem uma montanha cheia de gelo, quando degela, a água vai escorrendo pelos caminhos de menor resistência. Então a água não vai subir uma pedra, ela vai escorrer debaixo da pedra, tem menos resistência, de mais fácil. Da mesma maneira, nós nos manifestamos naquilo que a gente já conhece, os caminhos que a gente já tem. E isso de acordo com aquilo que a gente vivenciou em outras encarnações. Se a gente vivenciou estados, se a gente se identificou demais com determinadas personalidades, foi muito a fundo com determinados jeitos, se fixou muito na matéria, em determinadas posições, e achava que aquilo era o certo e todo o resto errado, numa dualidade muito profunda, a tendência disso ficar incrustado em nós, como diversos caminhos de escoamento de menor resistência, é muito maior. Então isso tanto no transtorno bipolar, como nesse transtorno de personalidades múltiplas, em que o indivíduo se permitiu vivenciar várias possibilidades com muita intensidade e isso permanece. O tratamento, tanto que se a gente for da compreensão da psiquiatria atual como da compreensão espírita, é o mesmo, que vai ser integrar isso aí. Então, tudo aquilo existe dentro da pessoa, mesmo que tenha um componente obsessivo que aumenta, intensifica aquele processo, o tratamento vem de dentro para fora. É sempre o próprio espírito que busca a cura ou que se permanece na doença. E aí é necessário integrar tudo aquilo, porque todas aquelas tendências existem naquela pessoa. Quanto mais se ignorar isso, mais vai continuar explodindo e causando problema. Como se estivesse
lixo dentro de casa que a gente não quer enxergar para não ter trabalho de recolher, vai começar a cheirar mal aquilo. Então é necessário que a gente consiga integrar para conseguir lidar e trabalhar com todos aqueles aspectos, por mais terríveis que sejam. A gente precisa encarar a realidade. Então, muito obrigado. Vamos Pode trabalhar. ter mais uma pergunta? Pode. Vou fazer um breve depoimento, para depois fazer a pergunta. Eu tenho retinose, 10% de vida. Em 2004 tive um AVC hemorrágico. Fiquei 32 dias na UTI. Em 2010, um infarto, fui operado com duas safeiras e uma mama. Em 2014, 2015, 5 convulsões. A pergunta é o seguinte: isso é uma possessão, isso é uma influência espiritual, ou é simplesmente patologia genética, enfim? E como a pessoa se conduz esse fato? Bom, não tenho dúvida que no caso do senhor, isso está realmente no seu planejamento reencarnatório. Evidenciar grande parte dessas dificuldades é um processo que Deus te colocou para ter uma superação, uma mudança, um aprendizado. Isso podemos entender que são exercícios existenciais para que a gente consiga evoluir e crescer. E a gente pode ter intensificado a dificuldade ou diminuído a dificuldade de acordo com as escolhas que a gente fez ao longo dessa encarnação. Mas não dá para colocar tudo a culpa como uma obsessão. Ah, é um encosto, é um obsessor. Com certeza não. Não é assim que funciona. A gente pode enfrentar e passar por tudo isso de uma maneira mais suave, desde que a gente não caia na revolta, como eu já conversei com o senhor uma vez, tenho certeza que o senhor não se permitiu e não se permite cair na revolta, e utilizar tudo isso dentro do que a gente pode aprender e o que a gente está valorizando mais. Com certeza se apegando menos àquilo que é material e começando a sintonizar mais com a realidade última, que é a vida espiritual. Bom, a gente vai ter que finalizar, que passou um pouco do horário. Vamos trabalhar. Só lembrando sobre a